Afinal, por que o Capitão Pátria é tão magro? Rapaziada, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, se inscreve no canal, deixa seu like e é claro, o vídeo de hoje é patrocinado pela Growth, então vem comigo, faça parte também do mundo maromba, do mundo nerd, dá pra ser nerd, dá pra ser maromba, e quem usa o cupom PARANERD tem um descontaço lá no site deles, gurizada. Bora pro vídeo. Quer dizer então que o Capitão Pátria é magro, patrola? Qual será que é a explicação? Gurizada, agora na quarta temporada, uma coisa que a gente pôde acompanhar é justamente o desenvolvimento da saga do Capitão Pátria, justamente, né? E inclusive o seu envelhecimento, afinal, a gente tá vendo justamente essa temporada trabalhar isso, né? Os pelos brancos começando a acontecer, o Ryan começando a ter cada vez ter mais voz dentro ali, né, do caminhar da temporada, mas a grande tônica qual que é? Patrola, por que o Capitão Pátria, ele, né, não parece que ele não tem músculos, né? Parece justamente que ele usa um enchimento. Será que isso é real? Sim, gurizada, isso é real e tem uma explicação bem interessante para vocês entenderem. Quando a gente pensa no Capitão Pátria, né, inclusive a ideia que ele foi vendido para Vault é justamente que ele seria um herói que veio de outro local, que veio de outro planeta, muito parecido com o que a gente tem do Superman, né? Então eles justamente queriam vender essa ideia de ser um ser superior que veio de outro local e que é muito forte, justamente trabalhar esse ideal americano do Superman, do cara que veio para salvar, né, do homem benevolente e que veio para salvar a Terra. Só que na realidade não é assim. O grande problema do Capitão Pátria não conseguir botar um shape não é o fato dele não usar os produtos da Growth, suplementos como eu uso que estão aqui do meu lado. O grande questão dele não conseguir meter o shape é que o Capitão Pátria, ele é tão poderoso, ele é tão forte que é muito difícil ele conseguir exercitar os seus músculos da maneira devida, vamos dizer assim. Pensem comigo, rapaziada, quando eu vou na academia, eu coloco 40 quilos no supino, por exemplo. Vocês acham que pra mim é muito ou é pouco? Essa questão que vocês têm que pensar. Pra um humano comum, mediano, isso é muito, né? Pra um humano comum, aqui a gente não tá falando de Ramondino, do Giga, do Balestra, ninguém. Humanos comuns, digamos. É muito peso, é muita coisa pra eles conseguirem levantar. E essa que é a grande questão. O Capitão Pátria é tão poderoso que ele encontrar um peso, né, que vá de fato para ele ser minimamente pesado para ele trabalhar os seus músculos é muito difícil. Um comentário que eu vi aqui no canal justamente, que vocês falavam assim, ah, mas existe a calistenia. Existe sim a calistenia, mas a calistenia, o que ela trabalha? O peso do próprio corpo. Como a gente sabe que o Capitão Pátria pode voar, ele literalmente pode anular essa gravidade que existe, não tem muito sentido essas coisas, vocês conseguem entender? Porque a partir do momento que a calistenia vai trabalhar o próprio peso do Capitão Pátria e ele consegue anular porque ele pode voar, é muito difícil ele conseguir também trabalhar os órgãos dele, trabalhar os músculos dele, justamente os tecidos, né, fisiológicos dele, simplesmente, né, pela calistenia. Então vocês veem que a realidade é que é muito mais complexa, essa análise tem que ser feita. Então qual que é a questão, rapaziada? Quando a gente pensa no Capitão Pátria, o objetivo dele usar aquele enchimento que a gente vê justamente é para trabalhar o ideal do ser perfeito. A gente vê que a todo momento a Vault tenta vender o Capitão Pátria como aquele ser perfeito, aquele ser que realmente veio para mudar tudo, aquele ser que veio para fazer o bem. A gente sabe que muitas vezes não é bem assim. O Capitão Pátria, ele tem todos os ônus que a gente tem que colocar, ele tem muitos problemas e a gente sabe que realmente são muitos, não são poucos. Então qual que é a questão, gurizada? Pensem comigo. O Capitão Pátria, não podendo meter um shape, é óbvio que a Vault, como é uma empresa que tem acionistas e o carro-chefe da Vault, né, sempre foram os supers justamente, e a equipe principal da Vault, né, dos supers é o 7 e o Capitão Pátria como o símbolo líder dessa equipe, né, justamente como carro-chefe, ele tem que vender uma imagem de um ser divino, e é justamente por isso que a gente vê ele usando esse shape, né, e aquele enchimento inclusive que a gente vê que tem, né, na roupa dele. O pessoal até comentou aqui nos vídeos do canal falando, bah, patrola, mas será que é porque o Anthony Starr não quis ficar metendo shape? Não, rapaziada, o Anthony Starr não quis meter o shape, né, não é por isso, né, porque assim, a gente sabe que ainda mais quando tu vai interpretar um personagem como um super-herói, é muito natural que coloque um shape. Inclusive a gente tem muitos heróis, né, o Profundo, por exemplo, nas HQs ele não tem shape, e a gente vê, né, que
dentro ali, né, do The Boys, do Prime Video, a gente tem justamente ele com um shape muito bem definido, um shape bem legal, os braços, né, bem definidos. Então vocês veem que assim, não seria essa a questão. Eu acho que justamente o Anthony Starr não meteu o shape, ele não, né, tá toradão, não tá usando o Whey da Growth. É por quê? É porque a ideia justamente é passar essa noção de que o Capitão Pátria, por mais que ele seja muito poderoso, por mais que ele seja um ser muito forte, ele não precisa meter shape para ser isso, né? A gente acha muitas vezes que o sinônimo do músculo tá atrelado à força, né? Mas nos supers não são assim, com os supers não são assim, justamente pelo fato de que o Capitão Pátria é tão poderoso que mesmo sendo magrinho, mirrado, a gente vê justamente, né? E quando eu falo mirrado, eu falo, pá, Patrola, mas ele não é tão magrinho assim. Sim, não é tão magrinho, mas a gente não vê nem mesmo as costas dele definidas, né? A gente vê muita pouca definição em seu corpo, e é justamente por isso que a gente coloca, né, que se a gente for classificar ele é um ser mais magrinho, mais, né, mirradinho, vamos dizer assim. Então vocês conseguem entender por que a gente faz a análise desse jeito, né, rapaziada? Outro detalhe que a gente também teria que tocar e que eu acho muito importante na realidade a gente começar a falar sobre isso é o que? Patrola, quando que a gente vai começar a fazer uma análise mais crítica, vamos dizer assim, quando que a gente vai conseguir ver um pouco mais de perto, digamos assim, né, essa questão do shape do Capitão Pátria. Rapaziada, nos vídeos anteriores, inclusive um vídeo que a gente já postou aqui no canal, o Capitão Pátria está sim envelhecendo. O Capitão Pátria, a cada momento que passa, ele fica mais velho, e justamente essa noção que a gente tem, né, dele envelhecendo, de cada vez mais ele se tornando um ser mais fraco, vamos dizer assim, inclusive os pelos brancos que a gente vê aparecer já nos primeiros episódios dessa temporada, a gente tem justamente um downgrade acontecendo com ele, né? Como eu falei pra vocês, a gente tá tendo nessa temporada a evolução do Ryan como personagem, do Ryan como um super, inclusive. E essa que é a grande tônica que a gente vai ter. O Capitão Pátria, cada vez mais ele se torna mais fraco, se torna mais velho. E é por isso que eu até acredito que nas próximas temporadas a gente vai ter um Capitão Pátria mais debilitado ainda, justamente, porque a gente tem ali o Ryan como seu sucessor natural, inclusive o Capitão Pátria, né? A Mana Sábia consegue se aproximar do Capitão Pátria, aquele momento em que ela fala, cara, pô, você tá acabado, meu irmão, você tá mal, né, velho? E é justamente por isso que a gente tem tudo, mas tudo, rapaziada, pra ter muitas cenas icônicas e que envolvam justamente essas duas questões. Vocês conseguem entender justamente o que eu tô falando, né, gurizada? Então, assim, eu acho que cabe a gente esperar um pouco pra ver o que vai ser, o que vai sair daí. Eu acredito muito que o Capitão Pátria, ele não vai, né, em momento algum mudar essa ideia do shape dele, justamente, porque como eu já disse pra vocês, a ideia do Capitão Pátria, a necessidade dele é sempre ser amado, é o amor que ele precisa, é sempre do amor de alguém que ele, né, ele precisa disso, ele precisa ter isso, e é por isso que o Capitão Pátria, com certeza, e aqui eu bato a tecla com muita tranquilidade, com toda certeza, o Capitão Pátria nos próximos episódios não só vai se tornar alguém ali, digamos assim, mais próximo do que a gente imagina, né, desse herói tradicional, mas também ele vai provavelmente se afastar da ideia do ser que é bom. E é por isso, rapaziada, que vocês veem que assim, a ideia, né, da gente ter um super-herói, o Capitão Pátria, né, um Superman americano daquela realidade, tendo um shape, não precisa acontecer, não precisa ser de verdade, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo de hoje ficou bem bacana aí pra gente poder trocar ideia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!